tem a Canção Nova, tem a TV Aparecida e as outras nem abordavam mesmo. Então eu acho que as pessoas começaram a ver a nossa maneira de abordar e obviamente começaram cada vez mais, era difícil um programa que a gente não tinha que abordar o tema, né? Esse vídeo que o Loriano se refere, de fato viralizou em sites que a gente nem imaginava que o vídeo fosse estar presente, porque eu acho que as pessoas de boa vontade, como a igreja gosta de chamar, mesmo as que não concordam, as pessoas mesmo do universo, do mundo, né? LGBT, ouviam com um certo entusiasmo, já que estava dentro de uma TV católica, já que tinha um padre participando. Então, de fato, foi uma experiência bacana que colocou a gente em contato na escuta dessa realidade. Mas eu queria começar abordando com vocês um assunto, acho que bem importante, que alguns devem ter visto, outros certamente verão depois, porque agora, recentemente, a Congregação para a Educação Católica, dentro da estrutura da Igreja, existem as várias congregações do Vaticano, da Cúria Romana, que cuidam de setores diferentes, né? Então, a comunicação, a educação, etc. O clero para a vida religiosa, para os leigos. E, obviamente, a mais forte delas é a Congregação para a Doutrina da Fé, que nasceu na Idade Média com o nome de Santo Ofício, né? Ou Santa Inquisição. Ofício é uma Inquisição Santa, mas era considerada assim, né? Onde tinha uma vigilância sobre a teologia da Igreja, a prática dos fiéis, etc. Com o Concílio Vaticano II, o Santo Ofício foi reformulado e se tornou a Congregação para a Doutrina da Fé, que ainda é a congregação número 2 lá no Vaticano, né? Só fica atrás da própria Secretaria do Estado do Vaticano. E essa congregação, infelizmente, durante os anos do pontificado do Papa João Paulo II, censurou muito os teólogos. Mais de 100 teólogos no mundo foram notificados nos anos do pontificado de João Paulo II, tendo o cardeal Ratzinger, que se tornou Bento XVI, à frente desses anos todos. Né? Óbvio que é uma congregação importante, porque ela quer sempre mostrar qual é, de fato, o conteúdo da fé da Igreja. Mas, infelizmente, ainda, mesmo ela tendo sido reformulada com o concílio, não sendo mais o Santo Ofício, ela manteve, de alguma forma, esse universo um pouco punitivo, né? De forma que agora Francisco está fazendo uma reforma na Cúria Romana e a Congregação para a Doutrina da Fé vai perder esse status. E esse é um dos grandes problemas para os conservadores, né? Porque o Papa Francisco quer colocar que o cerne da Cúria Romana é a promoção da evangelização, da presença da Igreja no mundo, e as congregações todas tendo a sua função, e não mais uma subordinação das outras, por exemplo, a poderosa Congregação para a Doutrina da Fé. Tanto que nesses anos do pontificado de Francisco, de 2013 para cá, nenhum teólogo, por exemplo, foi censurado, como os mais de 100 teólogos nas 2 décadas e meia do pontificado de João Paulo II. O caso mais conhecido, obviamente, foi o caso de Leonardo Boff, né? Ainda na década de 80, que sofreu vários embates com a Congregação para a Doutrina da Fé, né? E inúmeros outros. Aqui no Brasil nós tivemos o Leonardo e a irmã Ivone Gebara, mas até nisso nós somos machistas, né? Porque a irmã Ivone sofreu o mesmo processo na congregação que o Leonardo, só que por ser mulher e não ter muita importância, então nunca foi muito notificado. Até a mulher que sofre censura não é tão divulgado quando é o homem. Mas a irmã Ivone é uma mulher extraordinária. Ela foi a primeira professora mulher em teologia
no seminário de Olinda, Recife, que era da responsabilidade de Dom Helder Câmara, né? E ela é uma das teólogas feministas mais importantes do mundo e assessora um grupo importantíssimo que se chama das Católicas pelo Direito de Decidir, que é um grupo de mulheres que discute a questão do aborto, né? Então, nesses anos do Francisco, nós não tivemos esse tipo de cerceamento. Obviamente que não quer dizer que a Igreja deixou de ter a sua postura, a sua doutrina, a sua teologia, né? E a sua clareza de ideias em relação a isso, mas o Francisco entende que perseguir, silenciar, não é um método adequado para os seguidores de Jesus. Você pode dialogar, pode ouvir, pode até corrigir, mas sem esse peso que existia. E agora, né, acho que no segundo semestre isso acontece de forma mais efetiva, a tal reforma da Cúria Romana, que o Francisco está implementando desde 2013 vai ser oficialmente realizada, né? Ele se assessorou com cardeais, etc., como um grupo, porque o Papa não gosta de trabalhar sozinho. A ideia dele de igreja é de uma igreja sinodal, que é uma igreja muito próxima da maneira como os irmãos nossos ortodoxos se organizam. A parte oriental da igreja ela é muito mais sinodal do que a parte ocidental, que se tornou muito monárquica com a maneira como o Papa acabou assumindo a função ao longo do tempo na igreja. Estou dizendo isso por quê? Porque esse documento, que eu queria começar fazendo uma reflexão, porque eu acho importante que este grupo que discute essas realidades saiba um pouco o que se diz oficialmente na igreja, até para a gente saber conversar, argumentar, discutir. Então, houve um documento agora recente que saiu pela Congregação da Educação Católica, para a Educação Católica, e não pela Congregação para a Doutrina da Fé, que já é um bom sinal. Porque todo documento que sai pela Congregação para a Doutrina da Fé, no imaginário dos católicos, é um documento normativo, em que há uma definição. Tem que ser assim, não pode ser de tal jeito, né? Então, a primeira coisa importante, eu acho que foi ter saído por uma congregação que não tem o peso da Congregação para a Doutrina da Fé. E que foi assinado pelo prefeito da congregação, que é um cardeal, e não subscrito, por exemplo, também pelo Papa Francisco. Isso não tira a autoridade do documento, obviamente, a importância que ele tem para a Igreja, mas não tem o peso que teria se a mesma ideia fosse posta há anos atrás, né? Então, esse documento que se chama Homem e Mulher os Criou, que faz memória ao Gênesis, né? A criação do mundo, esse documento, que foi assinado no dia 2 de fevereiro deste ano, mas que só recentemente foi publicado, ele quer ser uma palavra da Igreja sobre a questão do gênero, né? E sobre uma questão que a Igreja, infelizmente, adota um termo que a gente sabe não ser o mais adequado, que é o termo ideologia de gênero, né? Porque, obviamente, a ideia de ideologia de gênero traz a questão de ser algo ruim, né? Vocês tiveram encontro com o Frei Beto, eu acho que o Frei Beto discutiu muito isso, porque é uma preocupação atual dele de falar a respeito do assunto. Agora, mesmo um documento que saiu com esta ideia de oferecer para as escolas católicas uma certa direção sobre como se pautar com a ideia da tal ideologia de gênero, né, ele já é um documento muito mais flexível e maduro, porque se trata de estarmos dentro do pontificado de Francisco do que seriam pontificados anteriores, né? Tanto que o documento fala na questão de você ouvir, né, que é uma novidade, né? Ouvir é extremamente importante, né? O que não existia antes muito na igreja. Essa é uma tradição nossa latino-americana muito forte, que é toda a realidade que vai ser discutida na igreja, adota-se o método já conhecido da ação católica, que foi um movimento
que cresceu muito fortemente antes do Concílio Vaticano II, com a tentativa de entender que não pode vir algo de cima para baixo, mas precisa ser algo construído com a comunidade. Então é a proposta de ver, julgar e agir. Né? O Papa João XXIII, na época, no seu pontificado, adotou esse método da ação católica, né, no seu documento. Os dois grandes documentos da época de João XXIII, que era um homem muito sensível a questões sociais, é o documento Mater et Magistra, que é o documento sobre a Igreja como mãe e mestra, e principalmente um documento chamado Pacem in Terris, que é um documento social belíssimo sobre a paz na terra, sobre a importância da justiça social na promoção da paz no mundo. E ele adota, então, oficialmente, esse método, ver, julgar e agir, para que a Igreja aprenda não só a dar uma palavra definitiva, mas a escutar, a dialogar, a desenvolver juntos. O Concílio Vaticano II se apoiou um pouco nisso, embora não tenha sido o método oficial do Concílio. E isso ficou muito forte na nossa tradição latino-americana. Para quem conhece um pouco o universo da Igreja, né, as conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, são conferências dos bispos da América Latina. Essas conferências, elas adotaram esse método. Né? Principalmente Medellín, que ano passado completou 50 anos. Essa tradição da nossa igreja na América Latina, de uma igreja da libertação, de uma igreja da opção pelos pobres, ela nasceu porque nós adotamos aqui esse método da ação católica que foi assumida pelo Papa João XXIII. Então, nenhum documento foi produzido oficialmente na América Latina sem se pautar em ver a realidade, julgar a realidade a partir da fé, obviamente, e agir, quer dizer, traçar planos de pastoral a partir daquilo que você primeiro viu. O Papa Francisco levou isso, né, para o Vaticano, tendo em vista que ele é um homem nosso aqui da América Latina. Francisco nunca esteve nas fileiras mesmo dos grupos ligados à teologia da libertação. Ele sempre foi um homem de fronteiras, nunca entrou oficialmente aqui ou lá. Mas, obviamente, vindo do mundo da América Latina, da severa ditadura militar argentina, que ele ajudou muitíssimo, né? Havia dúvidas, inclusive, quando ele foi eleito, que tipo de papel ele tinha adotado na época da ditadura argentina, mas com isso muitas pessoas vieram à tona dar seu testemunho público, que elas foram salvas por causa do padre Bergoglio, que as escondia no seminário, que as fazia fugir aqui para o Brasil, embora nós também estivéssemos em ditadura, mas por causa de Dom Paulo Arnes aqui em São Paulo, que tinha uma comissão muito grande, né, de defesa dos refugiados políticos, das pessoas torturadas, dos presos políticos, o Bergoglio mandou muito argentino a São Paulo para que Dom Paulo ajudasse a protegê-los. Então, por conta da presença do Francisco no nosso mundo, ele nasceu na Argentina, ele cresceu lá foi padre jesuíta, bispo, cardeal, ele levou com ele essa experiência da nossa igreja latino-americana, que tem essa marca, mesmo para quem oficialmente não ficou ligado à teologia da libertação, que é uma igreja que vem do mundo dos pobres, portanto é uma igreja que precisa fazer opção por eles. Né? Tanto que uma das coisas mais fortes no pontificado de Francisco é a clareza como ele fala a respeito da importância dos pobres. Tanto que na primeira entrevista que ele deu aos jornalistas, no sábado que se seguiu a sua eleição como Papa, ele disse: eu queria uma igreja pobre e para os pobres. Isso é fundamental, esse acento numa igreja pobre, porque no fundo a igreja faz opção pelos pobres porque ela não é pobre. Né? Se ela fosse pobre, ela nem precisaria fazer opção pelos pobres. Jesus nunca fez opção pelos pobres.
porque Jesus era pobre com os pobres, né? Então a opção pelos pobres é o mínimo do senso ético e da justiça evangélica de quem não é pobre. Que aprenda com os evangelhos a valorizar os pobres e o mundo dos pobres, né? Isso é fundamental. Essa é a marca do pontificado de Francisco, né? E aí ele levou com ele a ideia de uma igreja que ouve e que dialoga, né? Tanto é verdade que no primeiro sínodo que ele convocou, né, e porque ele quer mesmo uma igreja sinodal, né, que ele convocou um sínodo extraordinário sobre as famílias. Então houve 2 sínodos para as famílias, e esse sínodo produziu um documento muito bonito e que deu uma abertura muito grande para um tema muito polêmico até então, que era a questão da comunhão eucarística dos casais de segunda união, né? Então isso era proibido, né? A não ser que um dos membros ali, da parceria do casal pudesse então anular o seu casamento primeiro, para se casarem na igreja e poderem comungar. E o que o Francisco, junto com os bispos, por isso foi algo sinodal, fez foi dizer que cabe ao bispo e ao pároco acompanhar esses casais e ajudá-los no processo de discernimento, para que eles possam participar ou não da comunhão eucarística. E não ser algo proibido, e que se você só terá acesso se você conseguir, sendo já casado, que o seu primeiro matrimônio seja considerado não existente para você se casar de novo. E aí, quando Francisco fez isso, ele fez uma revolução, porque o documento de trabalho, que é o documento que sai antes do concílio para se pensar o que será discutido, vinha pronto dos gabinetes. E o Francisco fez uma ampla consulta nas comunidades. O Vaticano disponibilizou no site oficial, as conferências episcopais no mundo inteiro também, as paróquias receberam isso no mundo todo, para que qualquer cristão católico pudesse opinar sobre o que ele achava importante ser discutido pelos bispos no sínodo sobre a família. Lá no Vaticano ninguém estava acostumado com isso, né? Então Francisco leva com ele essa nossa experiência latino-americana de uma igreja que se faz de fato em comunidade e como povo de Deus. Porque esse é o centro da igreja no Concílio Vaticano II, né? Antes do concílio, a igreja vivia ainda, e alguns católicos ainda vivem, e estão retomando essa perspectiva no Concílio de Trento, né? Que é aquele concílio da pós-reforma que se encerrou em 1546, para se opor à reforma luterana. Muitos católicos ainda vivem nesse imaginário religioso do Concílio de Trento do século XVI. E o Concílio Vaticano II tinha qual proposta? Não criar doutrinas, dogmas, prescrições, mas dialogar com o mundo. Essa é a tônica do Concílio Vaticano II. Dialogar com o mundo. O Papa João XXIII convocou um concílio para dizer: a igreja... Tem pessoas ainda usam o Concílio de Trento sobre o Vaticano II. Sim, porque o Concílio de Trento, como ele produziu uma igreja na defensiva, né, e uma igreja apologética para se opor à reforma luterana, os católicos conservadores ainda mantêm essa mentalidade apologética da fé. Em quase uma ocasião. Qual parte, assim, geograficamente? Isso está no mundo todo, né? No mundo inteiro você tem grupos conservadores, inclusive em ascensão, né? Aqui no nosso país nós também temos vários, né? Grupos que, por exemplo, voltaram a celebrar a Eucaristia na fórmula antiga do Concílio de Trento, né? E quando dá com isso mesmo? O Concílio de Trento? E o Vaticano II termina em 65.
1546. Então, e justamente porque a distância entre o Concílio de Trento e o Vaticano II é muito grande, foram gerações de católicos formados nessa mentalidade de Trento, que ela ainda de alguma forma sobrevive. E o Concílio Vaticano II só tem 50 anos. É muito pouco tempo para ter conseguido formar, de fato, uma nova mentalidade católica de uma igreja que não quer estar na defensiva e nem só discutir com os diferentes, apologeticamente, seus dogmas, suas doutrinas, mas em diálogo, né? Então, essa postura do concílio, que é extremamente nova, né, que se encerra em 65, abre a igreja para ser uma igreja que dialoga. Isso é extremamente importante. Mas o que aconteceu é que pouco tempo depois, porque sempre existiu grupos muito conservadores na igreja, e que agora cada vez mais estão em ascensão, porque existe uma onda conservadora no mundo, né? Basta ver os representantes que são eleitos pelo mundo afora, nossa realidade, a realidade dos Estados Unidos, etc. Isso deu muita força para os grupos religiosos conservadores também. O que acontece é que logo em seguida, veja, um grande teólogo que foi Padre Karl Rahner, um teólogo jesuíta, ele em 84 vem a falecer. Veja que é muito pouco tempo depois do concílio, praticamente 20 anos. E o Karl Rahner, antes de morrer, disse que a igreja estava passando de uma primavera eclesial, de uma igreja que estava viva, presente no mundo a partir do concílio, para um inverno eclesial. Ele já notava, próximo à sua morte, em 84, um conservadorismo que tentava de novo reter essa força de abertura e de diálogo da igreja com a vida, com a sociedade, com todas as realidades do mundo. Tanto que vocês conhecem bem, existe uma máxima antiga da época da patrística, chamada dos padres da igreja, que foram os primeiros teólogos, de um padre da igreja, um teólogo chamado São Cipriano, que era um bispo de Cartago, na África, em que ele dizia: fora da igreja não há salvação. Obviamente que quando São Cipriano fala isso nos primeiros séculos da igreja, ele não está dizendo que na igreja protestante não tem salvação, porque nem existia outra igreja. Ele está dizendo fora das pessoas que aderiam ao Evangelho. Era uma maneira de se opor a quem era considerado pagão. Com o Concílio de Trento, a frase de São Cipriano ganha força para dizer fora da igreja católica não há salvação, para dizer que em outras igrejas e outros credos e outras experiências não existiria salvação. E um grande teólogo dos Países Baixos que assessorou o concílio, Padre Schillebeeck, ele dizia uma frase bonita. Ele falava que o Concílio Vaticano II estava dizendo, dentre outras coisas, eu acho que essa ideia ajuda a gente a entender, né, algo de fundamental, que fora do mundo não há salvação. Então essa é a guinada que o concílio promove na igreja. É uma verdadeira revolução copernicana que os bispos, junto com o Papa João XXIII e Paulo VI, promoveram na igreja. A ideia de que fora da igreja não há salvação, uma frase que foi reinterpretada, obviamente, né? Anacronicamente, mas que tinha ganhado força para ser uma igreja combativa, excludente, né? Se tornou então a ideia de que fora do mundo não há salvação. Os cristãos se salvam dentro do mundo. É dentro das realidades mundanas que nós encontramos de fato a Deus, a fé, a salvação. E um grande teólogo nosso, espanhol, mas que mora há muitos anos em El Salvador, o Padre Johnson Minho, que é um outro jesuíta, que só não morreu junto com seus companheiros
em novembro agora, se completa 30 anos do assassinato de toda a residência dos jesuítas em El Salvador. 6 padres foram mortos, mais a funcionária da casa e sua filha. Porque a Universidade Católica de El Salvador é cuidada ainda hoje pelos padres jesuítas. E ela era uma trincheira de resistência à ditadura militar em El Salvador. Assassinaram Dom Romero em 81, em 89 assassinaram toda a casa dos jesuítas, onde John Sobrinho morava, e ele só não foi assassinado porque ele estava, naquele dia, porque Leonardo Boff ficou doente e disse para ele: você não pode dar um curso lá nas Filipinas no meu lugar? E porque o John Sobrinho aceitou dar o curso no lugar do Leonardo, lá nas Filipinas, ele não morreu junto dos seus companheiros naquela noite na residência dos jesuítas. E esse grande teólogo, ele interpreta essa máxima eclesial dentro da realidade latino-americana, dizendo que fora dos pobres não há salvação. Porque falar do mundo ainda é muito genérico, né? O mundo é plural, ele tem diversas realidades. O que o Vaticano II quis dizer, com o padre Schillebeck, que era um holandês, né, dominicano, era só dizer que o cristão não se salva dentro da igreja, ele se salva dentro das realidades do mundo. Só que pode se tornar muito confortável para a pessoa também não sair da sua realidade, do seu mundo. E o que o John Sobrinho diz é que fora do mundo dos pobres não há salvação. Porque a fé nasce no mundo dos pobres. A fé judaico-cristã é uma fé de dentro do mundo dos pobres. A grande revelação de Deus no Primeiro Testamento é aquela aparição de Deus na sarça ardente a Moisés, quando ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los. E ele manda Moisés, em nome dele, libertar o povo da escravidão do Egito. Ali é o nascimento da fé judaico-cristã. E Jesus e os profetas todos pertenceram ao mundo dos pobres, de solidariedade com os pobres. Por isso a teologia da libertação quis entender o que é ser igreja no mundo de pessoas pobres. Não só no mundo, nas realidades do mundo, mas na realidade do mundo onde existem pessoas pobres. E se criou um verdadeiro método de se pensar a fé, a teologia, a pastoral, a partir desse dado. Fundamental. A partir desse método que falava dos pobres sociais, materiais, né, culturais, é que se abriu todo um campo de teologia, inclusive para a gente estar aqui hoje. A partir da teologia da libertação, que cria um método para se pensar a fé e a igreja a partir da realidade dos pobres, o mundo dos pobres se abre para outros tipos de pobreza. Então a teologia feminista nasce daí, a teologia negra nasce daí, a teologia LGBT nasce daí. Do mundo dos pobres, enquanto não só uma categoria social, embora também essa, mas uma categoria antropológica e cultural. Né? Só é possível fazer teologia se ela estiver encarnada em realidades onde a vida se encontra ameaçada. Onde a vida se encontra ameaçada é o chão da teologia como método de investigação de que forma a fé pode ser uma resposta para a vida. E aí a inclusão de novos rostos da pobreza, inclusive da ecologia. Né? O que a teologia começou a perceber é que o mundo, a natureza, o meio ambiente, como o Papa Francisco disse na encíclica Laudato Si, que é uma encíclica sobre o meio ambiente, é o documento recente mais importante que se tem no mundo. Eu acho que o documento foi até muito mais bem recebido no mundo da academia, das ciências, do que do próprio mundo católico, escrito por um Papa. Né? Em que o Papa Francisco diz: a terra é o grande pobre que
clama hoje por libertação. A partir dos rostos sofridos da terra, dos pobres, mas também das mulheres, dos negros, dos LGBTs, se criou um verdadeiro método de se fazer teologia na América Latina, com isso no mundo, que a tônica é a libertação. Fazer teologia é estar nas fronteiras onde a vida se encontra ameaçada. Isso obrigou a igreja a incluir coisas que não estavam presentes até poucos anos atrás. Né? E por isso a teologia da libertação foi tão perseguida e censurada por meios oficiais da igreja. Porque ela obrigou a teologia a pensar a si mesma a partir desse mundo de opressão. Então, há grandes trabalhos hoje de teologia ligado ao universo das pessoas gays, travestis, transexuais, bissexuais, por causa do conceito do mundo dos pobres, né? Que se ampliou e deixou de ser só uma categoria social para ser uma categoria antropológica e cultural. E isso é importante para a gente entender que mesmo quando a igreja hoje tem documentos como esse, Homem e Mulher os Criou, da teologia da Congregação da Educação Católica, ela já consegue ter um outro tom, não combativo nem condenatório. Mesmo que a igreja oficialmente mantenha sua teologia um pouco à margem, né, mesmo dessas discussões. A primeiro ponto que esse documento... É um documento pequeno que eu até recomendo que vocês leiam, está disponível na internet. Né? É um documento que tem só 57 parágrafos. E nesse documento, então, o prefeito lá da Congregação da Educação Católica diz que o documento quer primeiro ouvir as pessoas. É uma coisa extremamente nova, que nós não teríamos num documento oficial de uma congregação da Cúria Romana, não fosse Francisco, nosso Papa. Porque, como eu estou remontando a vocês, Francisco vem desse mundo da América Latina, da teologia da libertação, mesmo que ele nunca tenha, repito, se filiado oficialmente à teologia da libertação. Mas a teologia da libertação, embora existam aquelas teólogos, teólogas, comunidades mais ligadas, ela se tornou um verdadeiro método de se fazer teologia na igreja, não só na América Latina, na África do Sul e na Ásia. Existe uma teologia da libertação. E ele levou esse mundo, tanto que hoje na igreja não é mais possível. Mesmo que o documento seja contrário à questão de gênero, que simplesmente sai um documento condenatório, né, ou discriminatório. Então o documento diz que a primeira coisa que a igreja quer é ouvir as pessoas, né, e depois dialogar com elas. Então tem 3 pontos do documento nesses 57 parágrafos, que é ouvir, não é? E analisar e propor. Por último, vem a proposta do que a Congregação Católica, da Educação Católica, acha que os formadores precisam adotar. Mas primeiro tenta escutar, depois avaliar e depois propor. Que é o tal do método ver, julgar e agir, que o Francisco colocou no sínodo da igreja, levou com ele para o Vaticano, que pegou força na América Latina, embora tenha nascido lá na Bélgica com a ação católica e tenha sido adotado pelo Papa 23 no documento Pacem Terris de 63. E eu queria destacar primeiro alguns pontos positivos nesse documento. Né? No 4º parágrafo do documento, que é muito interessante, diz que a igreja adota uma postura positiva sobre a sexualidade humana. Isso é verdade na teologia, mas não é verdade na prática. Qualquer padre que estivesse me ouvindo, e acho que o Frei pode confirmar, iria concordar que a grande maioria das pessoas que vão se confessar ainda contam pecados ligados à sexualidade. Só. Embora a igreja, a partir do Vaticano II, tenha adotado um olhar positivo sobre a sexualidade humana,
E isso se deve à influência da psicanálise, né? Lembrando que Freud começou a psicanálise em 1900, né? Com o livro dele mais conhecido, que é a Interpretação dos Sonhos, e desenvolve esse método de investigação da vida psíquica do ser humano e maneiras de tratá-lo. Então, o Vaticano II não podia negar a força das ciências sociais e humanas, já muito consolidadas quando os bispos se reuniram. Então, o Vaticano II quis dialogar com o mundo adulto. O que o Vaticano II entendeu foi o seguinte: não dá para a igreja só repetir os seus dogmas. O mundo se emancipou. Isso os bispos já reconheceram em 62. O mundo se emancipou. Imagina como está hoje, né? Então, como a igreja pode dialogar com o mundo adulto, não mais imaturo, quase infantil, de repetir fórmulas, dogmas, catecismos, como se as pessoas não fossem mais capazes de refletir, de serem críticas, de pensar. Tanto que um grande teólogo da libertação, o jesuíta uruguaio, Padre Juan Luis II, escreveu um famoso livro que se chamava Teologia para o Homem Adulto. Porque o Uruguai, muito antes da gente, não é à toa que o Uruguai é região rica, não é à toa que o Uruguai tem políticas sociais muito maiores que a nossa, em relação a vários temas, e de fato é um país laico, né? Não só no papel, mas na prática. Já na década de 70 e 80, a preocupação do Padre Juan Luis II, que era professor na universidade, era dialogar com a sociedade uruguaia, entendendo que os uruguaios já eram cristãos adultos. E que a igreja, então, com o concílio, quis dialogar com as ciências humanas, as ciências naturais, as ciências sociais. Portanto, o Vaticano II adotou uma postura muito mais positiva sobre a sexualidade por conta do Freud. Mas a igreja ainda não fez as pazes totalmente com a sexualidade. 3 grandes autores fundamentais na modernidade, que eles foram Marx, Nietzsche e Freud. Né? A igreja... Darwin, não? Darwin, de alguma forma, foi importante, mas ele não teve um impacto, né? Que é a análise social e econômica do Marx, que a libertação do mundo da tutela da moral religiosa do Nietzsche e da revolução do Freud sobre o inconsciente e a importância da sexualidade na vida humana. Então, de alguma forma, a igreja deu uma resposta a Marx com aquilo que ela chamou de doutrina social da igreja. E muito mais com a teologia da libertação. Tanto que a teologia da libertação era acusada de marxista. E é um absurdo. A teologia da libertação só quis dar uma resposta à análise sociológica, dizendo que a igreja também tem uma palavra sobre isso e não pode ignorar as grandes transformações sociais, que era a crítica que o Marx fazia à igreja. Ela dá as costas ao mundo dos trabalhadores. Né? Então a igreja fez as pazes com Marx, de alguma forma, mesmo criticando o marxismo, principalmente os regimes que tentaram aplicar o marxismo, que foram os regimes comunistas. Depois a igreja conseguiu fazer as pazes com Nietzsche, que dizia Deus está morto. A questão de Nietzsche não é se Deus existe ou não é uma filosofia ateísta como algumas pessoas interpretam. A questão de Nietzsche simplesmente nós precisamos entender que não podemos achar que nossa moralidade deve ser tutelada por alguma instância fora de nós. E aí, obviamente, as pessoas puderam adotar uma versão mais ateísta da vida. E o Vaticano II quis ser uma resposta ao Nietzsche. Já na década de 60, o número de europeus, lembrando que o concílio foi majoritariamente um concílio de bispos europeus, eles discutiram muito mais as questões deles. Já na década de 60, os europeus estavam se emancipando da igreja, tornando seus estados laicos com muita força, né? E a igreja quis dar uma resposta para um mundo adulto
que também não ia ser tutelado pela fé. Mas a igreja ainda não achou um caminho para fazer as pazes com Freud. Né? O grande problema da igreja ainda é a sensualidade. Embora a igreja não tenha como virar as costas desde o concílio para a revolução que o Freud colocou no mundo ao pensar a potência do inconsciente da sexualidade. Inclusive discutindo já desde 1905, num artigo dele chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, a questão da homossexualidade, retirando-a daquele universo da patologia como ela existia dentro da medicina psiquiátrica da época. Então, embora a igreja não tenha feito as pazes com Freud ainda, a chegada a um acordo, ela já adotou uma visão positiva sobre a sexualidade. Né? E este documento, no parágrafo 4, lembra isso. Que a igreja, no concílio, no documento sobre a educação católica, vai dizer que a sexualidade não é um apêndice na vida do indivíduo. A sexualidade não é a genitalidade humana. A sexualidade não é o momento em que alguém vai para a cama com o outro, né? Como a sexualidade era entendida. Freud mostrou isso, que a sexualidade é uma força na personalidade. Não se trata só da hora em que eu exerço a sexualidade na forma de genitalidade. Portanto, a sexualidade não é um apêndice na vida humana. Ela é constitutiva do ser humano. Isso o próprio Vaticano II reconheceu, e esse documento diz isso no parágrafo 4. A sexualidade faz parte dos afetos, das relações, da dinâmica do ser humano no mundo. E isso é importante relembrar, né? Uma visão mais positiva da dimensão sexual da natureza humana. E depois eu recomendaria que vocês vissem os parágrafos 15, 16 e 17 desse documento, porque a igreja diz, embora a gente tenha uma crítica ao que eles chamam de ideologia de gênero, nós temos que reconhecer que o debate sobre o gênero no mundo, na academia, nas ciências humanas, mesmo dentro da igreja, nas escolas, esse debate é importante, e aí se destacam 3 pontos. Né? No parágrafo 15, a própria igreja, através desse documento, reconhece que ela, muitas vezes, infelizmente, fez parte de uma violência praticada contra essas pessoas. Né? As pessoas que têm uma questão ligada ao gênero, né? Que hoje a gente chama de transgênero. E diz que tem um valor muito grande se discutir isso, enquanto reconhecer o combate à violência, que se praticou também em nome da fé. No outro parágrafo seguinte, no parágrafo 16, diz que a importância de se discutir o gênero está porque desde criança a gente recebe uma educação que se combate o bullying. Né? O documento diz que a importância de se discutir a questão do gênero, mesmo que não seja da forma como a igreja acha mais adequada, reconhece um valor positivo, que seja um tema da hora, do momento, no mundo, porque ajuda a combater o bullying, porque as crianças desde cedo começam a receber uma educação inclusiva. Né? E o parágrafo 17 diz que a igreja reconhece a importância da discussão sobre gênero, porque aí entra em pauta fortemente a questão da mulher, do gênero feminino. Inclusive tem uma ideia bonita lá da importância da mulher, não da mulher só biologicamente, mas do gênero feminino, né? Ou como a gente poderia dizer, da feminilidade, inclusive presente em homens e mulheres. Esse é um grande tema do psicanalista que eu estudo, que é o Winnicott, um psicanalista inglês, porque ele disse que tanto homens quanto mulheres possuem um elemento na personalidade que ele chamou de elemento feminino e masculino. E o documento trata disso, que o elemento feminino
ele é fundamental para a salvaguarda do mundo, né? Porque é o feminino que traz o elemento do cuidado, da relação, do afeto. Então, no parágrafo 17, a Igreja diz, nesse documento, que é importante discutir o gênero, porque obviamente se discute muito a questão da mulher, do feminino, que infelizmente ainda encontra desigualdade, preconceito e exclusão. Né? Então eu estou destacando esses 4 parágrafos, o parágrafo número 4, 15, 16 e 17, para dizer que mesmo um documento que é crítico à ideia da ideologia de gênero, que a gente sabe que não é ideologia, mas a Igreja chama assim, para dizer que é preciso tomar cuidado com esse tipo de discussão. Mas tem um olhar positivo sobre a importância de estarmos, enquanto sociedade, discutirmos isso atualmente. E no parágrafo 27, a Igreja, nesse documento, inclusive, cita a psicanálise, de um jeito dela, dizendo que o problema que a Igreja considera na ideologia de gênero, e eu repito que a gente já sabe que não é uma questão de ideologia, infelizmente se criou a palavra ideologia para se ligar aos estudos do gênero, para se desenvolver uma certa ressalva para se discutir isso. O certo é falar em teoria de gênero, né? Discussão de gênero. A Igreja fala de ideologia para dizer que existe um perigo de que a gente forme as consciências das pessoas, especialmente das crianças, como se nós fôssemos, então, negar a existência de 2 gêneros, masculino e feminino. Então, todo o documento é para dizer e reafirmar que Deus teria criado o gênero masculino e feminino. O problema da Igreja, nesse sentido, é que ela... Para mim é muito óbvio, que existe o uso até o termo assim, que é usado energia. Né? Então eu uso para falar energia masculina e energia feminina, porque energia não dá ideia de algo que seja aprisionado, que seja retido, né? Como elemento, assim. Mas a gente vê que há coisas que são neutras, algo que fica meio que entre eles, o que fica fora. E como que esse cara, esse psicanalista, ele vê a neutralidade? Tanto até que em algumas línguas, né, tem gêneros neutros, e até no português tem um resquício da neutralidade que veio do latim. Como que ele vê isso? Eu posso te responder depois, só para eu terminar a explanação do documento, porque o Loriano tinha dito para a gente falar das perguntas depois, só para eu não perder aqui e poder concluir para a gente abrir para as perguntas. Então, nesse parágrafo, a Igreja vai dizer que a própria psicanálise, ela reconhece a importância do homem e da mulher naquilo que o Freud chamou de complexo de Édipo. Que toda criança passaria pelo tal do complexo de Édipo, que seria a criança entrar numa relação com o pai e com a mãe, né, para uma das etapas do desenvolvimento da sua personalidade, inclusive para o destino da própria sexualidade. Isso é verdade, mas não é tão simplista como o documento coloca, né? Embora a psicanálise mantenha a concepção da importância da criança não ter só uma figura, né? Porque a criança ela vai absorver maneiras diferentes de ver o mundo, de se relacionar com o mundo e com ela mesma, inclusive com a própria sexualidade, a partir da influência que ela tem na relação com o pai e com a mãe. Inclusive porque se questiona muito uma frase de Freud, no ensaio que ele escreve, sobre a importância da diferença entre meninos e meninas na constituição da vida psíquica. O Freud faz uma alusão à frase de Napoleão, na guerra. Napoleão teria dito que a geografia é o destino, ou seja, que ele ia até onde existissem fronteiras no mundo geográfico. E Freud, nesse ensaio,
coloca a seguinte frase, que a anatomia é o destino. Então, muitas pessoas criticaram Freud, achando que Freud estivesse fazendo uma ciência naturalista, dizendo que ser homem ou mulher dependia basicamente do nível biológico do ser humano, dos caracteres biológicos masculinos e femininos. Né? E que negar isso seria uma forma de patologia. Tanto que a psicanálise correu o risco mesmo, durante muito tempo, de patologizar outras experiências que caíssem fora desse esquema, de pensar alguém que não assumisse uma postura de gênero e sexual, masculina ou feminina, como se tratasse de uma certa patologia, coisa que o próprio Freud já tinha superado. Só que ele deixou essas brechas na teoria, né? Que obviamente não se trata disso. O que o Freud diz é que ali existe um limite natural e que a pessoa vai ter que lidar de alguma forma com isso. E não como isso sendo aquilo que caracteriza ou define o ser humano. Agora, tem uma coisa importante que o Freud coloca quando ele discute essa questão da importância da percepção que as crianças vão tendo de menino e menina na constituição da vida psíquica, que hoje a gente chama de discussão sobre gênero, que esse documento da igreja quis dar uma palavra da igreja a respeito, com elementos positivos, como eu estou dizendo, que já é muito importante, mas obviamente sendo um documento ainda muito crítico, muito cheio de reservas e ressalvas sobre a discussão do tema. Inclusive querendo fazer nesse parágrafo 27 um recorte da psicanálise para dizer que a própria psicanálise reconhece isso. Porque o Freud vai dizer que há um tipo de adoecimento emocional na incapacidade de um indivíduo do reconhecimento da totalidade do outro. Então é como se, e aí a interpretação é, se o menino não reconhece a menina, né, como outro e não como o mesmo, ele estaria impossibilitado emocionalmente de amadurecer porque não lida com a diferença. A ideia que a igreja tem de gênero é que quem quer discutir gênero quereria acabar com as diferenças de gênero. Né? E a ideia, no fundo, não é bem essa. Como se isso fosse afetar, e por isso a igreja, nesse parágrafo, fez referência à psicanálise, dizendo, olha, o próprio Freud dizia, não está dito assim lá no documento da igreja, mas o próprio Freud reconhecia a importância da diferença sexual como um elemento da maturidade emocional. Como se a pessoa que não pudesse chegar a esse reconhecimento tivesse paralisada no desenvolvimento emocional num tipo narcísico que não consegue enxergar que o outro é diferente de si. Né? Mas como se isso dependesse única e exclusivamente do dado biológico. Né? Aí, por exemplo, que a igreja faz um recurso sempre à questão natural. A igreja tem uma ideia de que existe uma lei natural e que ser homem e mulher depende da biologia, porque isso seria um dado da natureza. E todo esse documento, se vocês forem ler, esses 57 parágrafos, está pautado nessa ideia. Como se quem promove a discussão de gênero negasse a lei natural, né? Mas eles não percebem que eles, negando o outro lado, porque eles dizem a teoria de gênero, no fundo, não respeita a lei natural, não reconhece a diferença entre homem e mulher, quer neutralizar esse campo e se apega simplesmente aos componentes sociais, antropológicos e culturais do ser humano. Agora, a própria igreja, se apegando à lei natural, de alguma forma também está negando que ser homem e mulher, que a questão do gênero e da orientação sexual está baseada também, não só numa biologia,
mas nos elementos antropológicos, sociais, religiosos, culturais do ser humano, tão constitutivos quanto a biologia. É que essa ideia ficou muito forte na igreja de lei natural, como se fosse algo que seria reconhecido universalmente. E aí seria mais fácil discutir. Então o documento, embora positivo de várias formas, porque chama a escuta das pessoas que vivem a realidade da questão do gênero, embora ela elogie a importância de se discutir o gênero pelos motivos que eu coloquei para vocês lá nos parágrafos, ela faz a ressalva como se não teríamos mais homem e mulher. Nós teríamos simplesmente um mundo neutro, como ele estava falando. E não se trata disso. A questão que a gente precisa se perguntar quando a igreja fala isso, até um pouco pautada nessa ideia da psicanálise, que ficou um pouco equivocada, é o que é reconhecer o outro. Será que reconhecer o outro e não achar que o outro é o mesmo que eu é simplesmente um reconhecimento de caráter biológico? Será que o reconhecimento do diferente é simplesmente reconhecer a partir de um dado biológico? Será que um casal homoafetivo, por exemplo, cujo, pelo menos em nível biológico, ambos possuem os caracteres masculinos e podem inclusive se identificar com o gênero masculino, será que por se tratar disso não há nessa relação um reconhecimento do outro? A questão que a psicanálise, no fundo, com Freud quer se propor e que a fé da igreja se propõe é que não é possível que a gente viva sem reconhecer a existência do outro. Agora, isso não quer dizer que tenha que reconhecer enquanto homem e mulher, biologicamente. Há muitos casais heterossexuais em que não há um reconhecimento do outro como outro dentro daquela relação. Eu posso reconhecer que é um outro enquanto não é do mesmo gênero que eu, né? No sentido biológico de homem e mulher, mas quantas histórias de relações que nós conhecemos, principalmente da parte dos homens para com as mulheres, em que não há um reconhecimento do homem pela totalidade da dimensão de outro da sua esposa. Simbiótico, né? Então, assim, não reconhece a mulher como outro. Então, a questão de reconhecer o outro não é um dado biológico, é um dado psicológico. A capacidade de ver no outro alguém diferente de mim. E isso não é biológico. Isso é humano. Então, não é dado que numa relação heterossexual está havendo reconhecimento da diferença, que de fato é algo constitutivo do ser humano. Lidar com a diferença, reconhecer a diferença. Mas é um dado psicológico e emocional. Tanto que a pauta dos movimentos negros, feministas, LGBTs, justamente para que o mundo reconheça a existência desse outro que ele não quer enxergar. A pessoa gay, a pessoa trans, a mulher, o negro, né? Então, dizer que a teoria de gênero, de alguma forma, quase nega a existência de um outro, porque fica todo mundo igual, como se não fosse mais existir gênero, está completamente equivocado. No fundo, a luta LGBT é justamente para que haja um reconhecimento por parte da igreja, do mundo civil, da sociedade, da existência desse outro, que é a pessoa gay, que é a pessoa trans. Que os héteros podem até ter uma relação onde há, no nível biológico, homem e mulher, mas não reconhecem o outro, né? Então, o que é reconhecer o outro? Que tanto a doutrina da igreja diz que é importante, e é mesmo, quanto a própria psicanálise diz ser um sinal de maturidade emocional, se eu não vivo numa espécie de narcisismo, onde eu e o outro somos iguais, não há diferença. A diferença em relação ao outro não se dá no nível biológico, ela se dá no nível humano. Tanto que, para encerrando, quero dizer duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, tem um dos versículos mais bonitos de toda a teologia bíblica,
No capítulo 3, no versículo 28, que vocês conhecem bem, ele diz: em Cristo, através do nosso batismo, não existe mais judeu ou grego. Em Cristo a diferença étnica não importa. Não há nem escravo ou livre. Ou seja, a diferença social não importa. Só que as nossas Bíblias traduzem assim, a última frase: não há homem ou mulher. Né? No fundo a gente pesca a ideia, mas o termo grego que está lá não é homem ou mulher, o mesmo usado para judeu ou grego, o mesmo usado para escravo ou livre. Não há mais homem e mulher. O próprio apóstolo Paulo reconhece que a questão de gênero está superada em Cristo. Não porque ela não vai existir. Existe o homem e a mulher. E não quer dizer, como a igreja ingenuamente pensa, que, por exemplo, um casal homoafetivo não reconheça a existência da mulher como outro. Simplesmente a orientação sexual da pessoa tomou outro destino, tão natural quanto o da heterossexualidade. Porque, repito, pensar só a partir de uma lei natural é quase simplista, embora tenha o seu valor e a sua importância. Porque seria dizer que pessoas homossexuais não homoafetivos, estou falando agora do homem, né, um casal de dois homens ou de duas mulheres, não reconhece a existência do homem ou da mulher. Porque a relação é constituída por dois homens. Então, nem se deixa de reconhecer a mulher, nem deixa-se de reconhecer o outro. Porque, repito, na relação heterossexual, muitas vezes o homem vê a mulher como um duplo dele mesmo. Ela é uma propriedade dele, ela não é o outro. Só porque ele se interessa por ela de um gênero oposto ao dele, isso é por si só acontece. Então, o próprio apóstolo Paulo diz na Escritura que em Cristo não há mais homem e mulher. E faz falta que a igreja faça referência a isso, porque é muito claro. E recolocaria a maneira da igreja propor a discussão de gênero. Porque é bíblico. E depois, até no nível psicanalítico. Um casal homoafetivo que adotou um menino, chegou o Dia das Mães. Isso já tem algum tempo. Hoje já está um pouco melhor, né? Porque as escolas estão muito mais fazendo o Dia da Família, etc., para que as crianças que não têm o pai, ou não têm a mãe, ou de casais homoafetivos, não se sintam deslocadas dessa estrutura. Mas era Dia das Mães na escola. E o próprio casal ficou um pouco apreensivo como isso se daria, e a própria escola, mas em todo caso, a criança trouxe uma lembrança que eles tinham feito, desenhado, pintado, junto com ela daquele dia na sala de aula. E a própria criança, ao chegar em casa, olhou, né, os seus pais, e ela era nordestina, criança adotada, e ela olhava para os pais e ela falava para ela mesma, em voz alta, né, painho e mãinha. E ela ficou pensando naquilo. E ela foi lá e chamou de maninha um dos membros do casal e entregou um presente. Isso mostra bem que ser pai e mãe, que o próprio Freud diz, a criança precisa de uma relação com o pai e a mãe. Também não é uma relação biológica, porque se fosse assim as crianças que são adotadas não viveriam essa questão. Pai e mãe não é biológico. E a questão que o Freud coloca também não é biológica no sentido do caráter sexual. Se você olhar qualquer casal que cuida de uma criança, seja pais adotivos, sejam os pais biológicos, seja um casal homoafetivo ou numa estrutura maior de família, a criança reconhece quem cuida dela como pai e como mãe. O tipo de cuidado é que mostra quem é o pai e a mãe. A maneira como a gente se relaciona com a criança e a criança com a gente. Tanto que esse menino
ele reconheceu naquele casal, isso nunca tinha sido dito para ele, e o próprio casal ali depois na terapia estava dizendo que de fato aquele era quem, no fundo, cuidava de uma forma muito mais parecida com aquilo que a gente chama de mãe, de forma materna. Né? Essa importância é fundamental. A criança precisa de pai e mãe, mas pai e mãe enquanto cuidado. A maneira como a mãe cuida é diferente da maneira como o pai cuida. Mas pai e mãe aqui não como dado biológico. Porque a criança vai ver o mundo de uma forma diferente a partir dos olhos da mãe, da relação que ela tem com a mãe. E ela vai ver o mundo de outra forma a partir dos olhos que ela vê com o pai. Por isso é tão importante, de fato, que tem essa triangulação que o Freud chamou de complexo de Édipo. Pode repetir, por favor? Essa parte que veio com os olhos do pai e da mãe. O que a psicanálise... Não, repetiu o que você falou. Sim, vou repetir. O que a psicanálise quer dizer é que na constituição da vida emocional, psíquica, inconsciente, nós precisamos das duas relações. Porque nós vamos ver o mundo de forma diferente, a partir do cuidado e da relação com a mãe e do cuidado e da relação com o pai. Né? É preciso que a gente olhe o mundo de formas diferentes e isso vem baseado em relações que a gente tem diferentes, que a gente chama de pai e mãe. O Winnicott, esse autor que você me perguntava antes, que eu vou logo responder sua pergunta, ele dizia: o ser humano precisa estar baseado em ser e fazer. Né? Ele precisa ser, ter uma identidade, e ele precisa fazer, quer dizer, operar no mundo. E isso vem a partir da relação com o pai e com a mãe, que não é uma relação biológica. Não é o pai enquanto biológico, caractere masculino e tal. É como alguém na relação cuida da criança. Ela cuida de uma forma materna e ela cuida de uma forma paterna. Seja, repito, um casal que adota, seja uma família ampliada, alguém vai cuidar mais intimamente da criança como pai e como mãe. Ou seja, num casal não afetivo. Então, quando a igreja coloca a partir desse documento essa questão de gênero, é importante que ela também dê a sua palavra, que é uma contribuição para a discussão, mas é importante que a gente saiba como ela pensa e como a gente dialogar com isso, para não termos duas posições simplistas, daqueles que adotam o documento da igreja como norma e repete como fórmula pronta, a igreja contra, e daqueles que também, de forma simplista, vão dar as costas a tudo isso que a igreja diz, porque a igreja é retrógrada, conservadora, preconceituosa, sei lá o quê, eu não quero nem saber. Não. Nós temos uma postura de ler, assimilar e ter justamente o que a igreja está aprendendo a convidar a partir de Francisco. Discutir, ouvir, falar, pensar junto. Mesmo que a gente não chegue num ponto em comum. Esse não vamos chegar. Porque a igreja está mantendo uma visão um pouco passada já, ligada só ao nível biológico da chamada lei natural. Né? E sem considerar que tudo que ela aponta como algo que pode ser perigoso quanto à ideologia de gênero, não faz o mínimo sentido. Nós reconhecemos a existência do outro não é pela via biológica, pelo caractere genital. Nós reconhecemos a existência do outro enquanto um diferente de nós. E nós podemos ter essa relação com o outro, que a criança aprende tendo com a mãe e com o pai, que são outros, não só dela mesma, mas entre si. Ser pai é diferente de ser mãe, não com homem e mulher, né? Mas a partir de quem cuida dessa criança de maneira diferente. Então, é preciso ouvir, discutir, para a gente chegar num caminho do meio. Né? E lembrando, repito, que a partir da fé, o próprio apóstolo Paulo reconheceu que a questão de gênero não importa em Cristo. Homem e mulher não tem mais diferença a partir da fé. Não é um não reconhecer homem e mulher, mas é poder entender que não é a questão ligada ao natural e ao biológico. E, portanto, isso vai nos ajudar muito a termos uma visão mais positiva da sexualidade, da questão do gênero, da orientação sexual, que, como eu disse, ainda há um caminho que a igreja precisa fazer para uma
visão mais saudável e equilibrada da sexualidade humana. Na teoria ela já tem, na prática não. E como o Frei disse, as pessoas só vêm confessar achando que o pecado está ligado à sexualidade, né? Sem entender que a sexualidade é positiva, é natural, faz parte da vida, é constitutiva das relações humanas. Então, eu acho que pensar isso pode nos ajudar a discutir de forma propositiva quando a igreja ainda mantém, embora já de uma forma muito mais aberta e dialogal, uma postura ainda bastante fechada com relação aos temas ligados à sexualidade humana e agora a questão de gênero, que está na ordem do dia e que nós temos que discutir de uma forma saudável e equilibrada. Vou pedir para o Rodolfo responder a pergunta, aí depois eu corto a gravação e a gente faz mais 2 perguntas e depois a gente faz um intervalozinho, pode ser? Então, a sua pergunta era a questão de como o Winnicott fala da questão neutra, né? Sua pergunta dele. Como ele veria a possível neutral, né? Pessoas que poderiam ficar no meio, se pessoas que não se classificariam O Winnicott é um analista que avançou muito, se a gente tomar Freud, por exemplo. Claro, toda a ciência ela progride. E como ele veio no pós-Freud, ele conseguiu fazer a psicanálise avançar em muitas questões importantes. Acontece que o Winnicott também está, como todos nós, datado temporalmente. Ele faleceu em 71. Então, embora ele seja ainda hoje uma das vozes mais importantes em psicanálise, porque a teoria dele, ele chamou de teoria do amadurecimento do indivíduo. Né? Então, é uma teoria muito mais ampla do que a teoria freudiana. Mas essas questões não estavam na ordem do dia. Né? Então, o que acontece é que hoje, a partir de Freud, Lacan, Winnicott, Bion, qualquer um dos grandes nomes da psicanálise, nós que estamos com o pé na clínica e na academia, atendendo, ouvindo e ao mesmo tempo pesquisando, é que estamos sendo forçados por essa questão. Então, no fundo, a psicanálise, né, ela precisa aprender com os movimentos de gênero, e daí a importância, por exemplo, de uma teórica como a Butler, né, que ela usa a psicanálise, inclusive o Winnicott, mas muito mais Lacan, para fazer perguntas à própria psicanálise a esse respeito. Porque a psicanálise, dos seus grandes nomes, repito, Freud, Klein, Lacan, Bion, Winnicott, não puderam pensar essa questão simplesmente porque não era uma questão ainda posta socialmente e culturalmente. Uma vez na biblioteca da minha cidade,